Pense nisso por um momento. No silêncio da sua mente, você está esculpindo seu próprio destino. A cada pensamento, você está plantando sementes invisíveis que crescerão e darão frutos. Alguns plantam sementes de dúvida e colhem desespero. Outros plantam sementes de fé e colhem milagres. Thomas Edison falhou 1000 vezes antes de finalmente ver a luz. Walt Disney foi rejeitado por bancos que não viam valor em seus sonhos. Henry Ford enfrentou falências antes de revolucionar o mundo com sua visão. O que esses homens tinham em comum? Eles se tornaram aquilo que pensavam. Não eram suas circunstâncias que os definiam. Era a imagem que carregavam em suas mentes. E você? O que você carrega em sua mente? Você pensa na escassez ou na abundância? Você pensa na derrota ou na vitória? Você pensa na fraqueza ou no poder que Deus colocou dentro de você? Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz: porque, como imaginou na sua alma, assim é. Este não é apenas um versículo, é uma lei, uma verdade imutável que rege sua vida, quer você acredite ou não. O universo não responde ao que você deseja, ele responde ao que você acredita. E o que você acredita é determinado pelo que você pensa, repetidamente, intensamente, incansavelmente. A dúvida é uma prisão. Mas a fé é uma chave que abre portas que antes pareciam intransponíveis. Enquanto muitos vivem e morrem prisioneiros de seus próprios pensamentos limitantes, alguns poucos aprendem a dominar sua mente. E esses poucos são aqueles que o mundo chama de vencedores, líderes, lendas. Mas aqui está o segredo. Eles não são diferentes de você. Eles apenas aprenderam a controlar o que pensam. Eles entenderam que, se você controlar seus pensamentos, você controla seu destino. Você se torna aquilo que pensa. Mas o pensamento, por si só, é apenas o início. É a faísca, não o fogo. O que separa aqueles que apenas sonham daqueles que conquistam é a ação. A ação é a prova da fé. Foi a ação que fez Abraham Lincoln se levantar da falência e se tornar presidente dos Estados Unidos. Foi a ação que fez Thomas Edison transformar fracassos em sucesso. Você pode pensar em grandeza, mas se não agir com grandeza, seus pensamentos são apenas sombras. Então, pergunte a si mesmo, o que você está fazendo com seus pensamentos? Você os está nutrindo com ação ou deixando-os murchar na estagnação? O que você pensa, você se torna. Mas o que você faz, você manifesta. E o que você manifesta define o legado que você deixará para o mundo. Portanto, pense grande, mas não pare aí. Haja com grandeza, mas não basta agir. É preciso agir com clareza. Muitos correm, mas não sabem para onde estão indo. Muitos trabalham, mas não sabem pelo que estão lutando. Clareza é o princípio da conquista. É como o farol que guia o navio em meio à escuridão. Quando Walt Disney visualizou seu império, ele não apenas sonhou com personagens. Ele os viu ganhando vida, encantando gerações. Quando Steve Jobs pensou no iPhone, ele não apenas imaginou um telefone. Ele visualizou uma revolução. E você? Você vê com clareza o seu futuro? Você pode estar caminhando, mas está realmente avançando. Você se torna aquilo que pensa, mas você conquista aquilo que visualiza. Visualize, com intensidade, com detalhes, porque o que a mente pode ver, ela pode criar. Mas a visualização é apenas o começo. Ver não é suficiente. Você deve acreditar. A crença é o alicerce de toda grandeza. Não é uma simples esperança. Não é um desejo frágil. É uma convicção ardente e inabalável de que o impossível é apenas uma opinião. Quando os irmãos Wright disseram que o homem poderia voar, o mundo riu. Mas eles não apenas visualizaram o voo. Eles acreditaram nele. Quando Martin Luther King Jr. proclamou seu sonho de igualdade, ele não apenas imaginou, ele acreditou que seu sonho se tornaria realidade. E você? Você acredita na sua visão? Você pode ver o sucesso, mas será que você realmente acredita que ele é seu? Porque a dúvida é o veneno dos sonhos. Ela sussurra que você não é bom o suficiente, que você não é forte o suficiente, que você não é digno. Mas a fé é o antídoto. Marcos 11, 24 diz: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Acredite antes de ver.
Acredite mesmo quando o mundo duvidar, porque o mundo nunca acreditará em você antes que você acredite em si mesmo. A fé não é apenas pensar positivo. É uma força que quebra correntes, derruba muralhas e abre caminhos onde não havia nenhum. Você não pode tocar a fé, mas ela pode tocar sua vida. Então, alimente sua fé. Como você alimenta sua mente com pensamentos de grandeza, alimente seu espírito com uma fé inabalável. Porque o que você pensa, você se torna. O que você visualiza, você conquista. Mas o que você acredita, você cria. Agora, pergunte a si mesmo: você acredita na sua grandeza? Você acredita que foi feito para vencer? Você acredita que o seu propósito é maior do que seus medos? Se a resposta é sim, então nada pode parar. Nem as dúvidas dos outros, nem as circunstâncias, nem os fracassos temporários. Porque a sua fé é mais forte que o mundo inteiro contra você. Mas a fé, por si só, é como uma espada sem um guerreiro. Você pode acreditar em sua grandeza, mas se não tiver disciplina, suas crenças são apenas ilusões. Disciplina é o aço que transforma sonhos em realidade. É o que faz você se levantar quando o mundo quer que você desista. É o que faz você estudar quando todos estão se divertindo. É o que faz você continuar mesmo quando ninguém está aplaudindo. E aqui está a verdade que poucos entendem. A disciplina não é uma prisão. É a chave para a liberdade. Porque o homem indisciplinado é escravo de seus impulsos. Mas o homem disciplinado é mestre do seu destino. Provérbios 16:32 diz: melhor é o homem que domina a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. O mundo está cheio de sonhadores, cheio de pessoas que querem sucesso, que desejam riqueza, que anseiam por grandeza. Mas poucos têm a disciplina para transformar sonhos em planos e planos em conquistas. E você? Você é dominado pelas suas emoções ou você as domina? Você espera pela motivação ou age, mesmo sem vontade? Porque o segredo do sucesso não é fazer o que você ama o tempo todo. É fazer o que é necessário, mesmo quando você não quer. Você quer um corpo forte? Disciplina. Você quer uma mente afiada? Disciplina. Você quer riqueza? Disciplina. Disciplina não é uma punição. É um presente que você dá a si mesmo. E cada vez que você diz não à procrastinação, você diz sim ao seu futuro. Cada vez que você escolhe estudar em vez de se distrair, você fortalece o seu caráter. E o caráter é o alicerce da verdadeira grandeza. Então, escolha a disciplina, não como uma obrigação, mas como uma arma. Porque no campo de batalha da vida, é o disciplinado que vence. Você se torna aquilo que pensa. Você conquista aquilo que visualiza. Você cria aquilo em que acredita. Mas você só mantém aquilo pelo que você tem disciplina. E se você dominar a disciplina, o sucesso não será uma possibilidade. Será uma certeza. Mas disciplina sem propósito é apenas sofrimento. O que te faz se levantar da cama quando tudo está contra você? O que te faz continuar lutando quando o mundo te diz para desistir? Propósito é o fogo que queima dentro dos grandes homens. É a bússola que guia os navegadores em meio às tempestades. Quando Alexander Graham Bell criou o telefone, ele não estava apenas inventando. Ele estava cumprindo seu propósito de conectar o mundo. Quando Nelson Mandela passou décadas preso, ele não estava apenas sobrevivendo. Ele estava cumprindo seu propósito de libertar uma nação. E você? Qual é o seu propósito? Se você não souber, o mundo vai tentar lhe dar um. E geralmente, será um propósito pequeno, medíocre, que não reflete o poder que Deus colocou dentro de você. Mas você não foi criado para a mediocridade. Você foi criado para a grandeza. Jeremias 29 de novembro diz: porque eu sei os planos que tenho para você, declara o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, planos de lhe dar esperança e um futuro. Propósito é o que transforma a dor em poder. É o que faz o fracasso ser apenas uma lição e não um fim. E não precisa ser algo grandioso aos olhos do mundo. Seu propósito pode ser inspirar seus filhos. Pode ser criar algo que mude a vida de alguém. Pode ser um exemplo de integridade em um mundo corrupto. Mas você precisa encontrá-lo. Porque sem propósito, até mesmo sucesso é vazio. Você pode ganhar dinheiro, fama, aplausos e ainda se sentir perdido. Mas com propósito, até as derrotas se tornam valiosas.
Você se torna aquilo que pensa. Você conquista aquilo que visualiza. Você cria aquilo em que acredita. Você mantém aquilo pelo que tem disciplina. E você transcende aquilo que tem um propósito. Pergunte a si mesmo: por que estou aqui? Pelo que estou disposto a lutar? E quando você tiver essa resposta, o mundo não poderá te parar, porque um homem com propósito é uma força imparável. Agora, para finalizar, peço que você grave em sua mente: você se torna aquilo que pensa. Você conquista aquilo que visualiza. Você cria aquilo em que acredita. Você mantém aquilo pelo que tem disciplina. E você transcende aquilo que tem um propósito. Agora, se essa mensagem tocou você, se ela despertou algo dentro da sua alma, não guarde essa transformação só para você. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo poderoso como este. E por fim, compartilhe esta mensagem com quem você ama, porque talvez alguém precise ouvir exatamente isso hoje. E lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Estamos juntos, crescendo, aprendendo, vencendo. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.